HealerCast. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do HealerCast. Eu estou aqui hoje, eu me chamo Alan França, estou aqui hoje com meu parceiro Bernardo Aramuni. E se você está nos acompanhando, aí seja pelo YouTube, pelo Deezer, pelo Spotify, não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal para você ir acompanhando os nossos conteúdos. Principalmente se você estiver acompanhando pelos canais apenas de áudio, é interessante você também nos acompanhar pelo YouTube, que a gente consegue ter uma interação melhor. Eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial, Gabriela Alves Monteiro, doutora Gabriela Alves Monteiro, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Gabriela, ela é baiana, médica pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, pediatra pelo Hospital Santo Antônio, que é da rede Irmã Dulce, e atualmente reside aqui em Belo Horizonte. E além disso tudo, é mãe de um filho lindo chamado Davi, que também é meu filho. Gabriela, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vinda. Pode se apresentar. Eu que agradeço. Você já me apresentou muito bem. Obrigada pelo convite. Espero corresponder aí à expectativa de vocês. Isso aí. Perfeito, Gabi. Gabi, o motivo da gente te convidar aqui hoje é para você contar para a gente um pouco da sua experiência como pediatra, um pouco da sua experiência como mãe médica e um pouco da sua jornada de trabalho, os locais onde você atua, como que é seu dia a dia, como que é o dia a dia de uma pediatra. E a primeira pergunta que eu vou te fazer para você falar um pouco de como que qual foi a decisão que fez com que você, quais foram os motivos que fez com que você optasse por fazer pediatria. Então, a gente, dentro da medicina, muita gente tem aquele sonho desde criança, né? Ah, você é médico, você engraçado, não sei se você já contou aqui, né, de você novinho, que você dizia que era médico, que ia ser médico e tirar neném, né? Eu não tive nada disso, eu decidi medicina por afinidade já no ensino médio mesmo, eu me vi pela afinidade por aquilo ali e acabei fazendo. E a mesma coisa aconteceu com a pediatria. Dentro da faculdade, primeiro eu limei algumas coisas, né, eu via o que eu não tinha afinidade e quando eu ia pegando a pediatria, eu me via gostando daquilo ali. E aí, coincidentemente, no estágio que eu fiz, no hospital que eu fiz residência, que foi o que me fez bater o martelo mesmo, que foi no internato. E aí eu acabei decidindo por afinidade mesmo, por gostar de cuidar das crianças, por achar que eu tinha jeito com os pais. Então, acabou que foi mais isso aí mesmo, a afinidade do momento mesmo. Você falou de estágio, mas foi o estágio obrigatório ou você fez algo a mais também? Do internato mesmo. Internato de pediatria. E durante a faculdade você fez alguma outra coisa voltada à área de pediatria ou não? Foi só aquele estágio obrigatório, assim? Não, e aí só, mesmo você já definiu o que você queria? Foi só os obrigatórios mesmo. E você já definiu o que você queria, né? No final, né, na verdade, no último semestre, a gente pega uns optativos. Eu achava que eu ia fazer oncopediatria. Aí eu peguei um optativo, você lembra disso? Que eu peguei um optativo de oncopediatria. E aí acabou que eu vi assim, gente, não vou fazer isso. Porque é muito sofrimento, gente, não tem condição. Aí acabou que eu desisti mesmo. E a importância, né, a gente volta a falar, é importante fazer um estágio que o estágio ele pode definir se você quer ou não, né? Porque às vezes a gente tem uma ilusão das profissões e aí quando você vivencia a profissão, você vê realmente, olha, isso não era o que eu imaginava, né? Isso era totalmente diferente, né? E aí você foi fazer a prova de residência, né? Você fez prova, como é que foi esse processo de residência médica, assim? Na época que eu me formei, que eu concluí a faculdade, eu fui trabalhar no interior, em Petrolina, no interior de Alan. Fiquei trabalhando no posto de saúde lá, porque eu formei no meio do ano. E as provas eram só no final do ano. E aí, quando a gente fez prova, eu tinha a meta de fazer a prova em Salvador mesmo. Acabou que, por Alan tá fazendo para neurocirurgia, isso é uma coisa mais complicada. Salvador tem muito pouca vaga de neurocirurgia. Ele fez São Paulo, fez outros locais. Aí eu decidi fazer São Paulo e BH, eu fiz também prova. Mas na época eu acabei passando em Salvador, não passei nos outros lugares e acabei ficando. E foi até um hospital que eu gostava, que foi bom eu ter passado lá. Aí você já conhecia o hospital? Conhecia, que foi o que eu fiz. Já sabia como é que era a rotina, assim. É o mesmo hospital que a gente tem um vínculo muito forte com esse hospital durante a nossa formação. E até é legal, né? Que é um hospital que tem as obras sociais Irmã Dulce, elas têm uma coisa assim muito marcante ali, né? Só para quem tá lá dentro mesmo, sabe, Bernardo? Que entende o que é você estar dentro do Hospital Santo Antônio. Uma filosofia diferente. Acho que o restante do país acabou conhecendo mais Irmã Dulce depois que ela foi beatificada, né? Mas em Salvador, as obras não são só de Salvador, na Bahia inteira tem hospital e outras
outros projetos que as obras fazem. E é conhecido por todo mundo. Todo mundo tem muito apreço, amor por Irmandúzi, sabe? Salvador inteira, né? Aí você acha que assim, o ambiente lá do hospital, você acha que ele teve impacto na sua escolha de permanecer lá? Sim. Tem uma frase que eles falam muito lá de Irmandúzi, que é amar e servir. E a gente via muito isso, que assim... a relação entre todos os profissionais do hospital é uma relação de amor mesmo. Minha chefe era praticamente uma mãe pra gente. A gente até brinca dizendo que chama ela de mãe. Enfim, era um clima diferente mesmo em comparação aos outros hospitais. Quando a gente tava lá, que a gente ia para um outro hospital, um outro serviço, a gente via a diferença bem grande, sabe? Do clima do hospital. É um hospital muito acolhedor, né? É acolhedor não só para o paciente, mas também para o acadêmico, para o médico, para o funcionário da limpeza, para o enfermeiro. É um hospital 100% SUS, né? Exatamente. Cara, é surreal, assim. Existe muito essa filosofia de Irmandúzi que acho que quando você entra lá, você incorpora isso e faz com que a energia do hospital e da relação entre os profissionais de saúde, relação médico-paciente, seja muito positiva. E, assim, para quem não é médico, né, ou é acadêmico, está chegando, o que é de fato a residência de pediatria? Como que é o processo da residência de pediatria? Quanto tempo que é? Né? Quais são as dificuldades assim, do residente lá dentro da pediatria? Conta um pouco aí. Agora teve uma mudança, né? Que todas as residências de pediatria são de 3 anos. Na época que eu fiz eram 2. Tinham alguns locais que eram 3 já, mas o Irmandúzi na época eram 3. Cada hospital tem sua particularidade. No Irmandúzi, a gente tinha eu não vou dizer nem que é uma falta. A gente não tem... Lá não é um hospital porta aberta. Então, todos os casos que a gente recebia eram regulações. A gente tinha um hospital só infantil. É um hospital grande, mas a gente tinha um prédio que era só do Hospital da Criança, que eram 4 andares, sendo o último de CTI. E a gente fazia o estágio, a maior parte ali, as enfermarias divididas por faixa etária e tal. E aí depende de cada hospital mesmo. Lá, como não tinha essa questão de ter emergência, a gente ia para hospitais externos para ver essa parte de pronto atendimento, de pediatria, essas coisas, né? E aí a gente a gente acabava dividindo a residência entre as faixas etárias. A gente passava primeiro pelos bebezinhos, aí ia fazendo aquele rodízio, né, mês a mês. Os rodízios externos, passava por neonatologia também. E as subespecialidades, assim, mais detalhado, era mais, por exemplo, eu vim para cá, para o BH, para fazer um opcional de neuropediatria, que eu estava cogitando a possibilidade de fazer neuropediatria, né? Então, lá, quando você está fazendo a residência, você vê sucintamente, né, essas subespecialidades. Você acaba vendo mais o dia a dia mesmo do pediatra. Mas assim, uma questão que eu acho que falha, que eu converso com muitos colegas pediatras, que eu acho que falha na maioria das residências, é ver a puericultura, que é o dia a dia do pediatra. Engraçado, né? Que o dia a dia do pediatra que a gente vai fazer, teoricamente, quando sai da residência, a maioria dos hospitais, a maioria das residências médicas não prepara a gente. A gente vai se preparar com um curso à parte, né? Por fora. Quando a gente sai, a gente está preparado basicamente para ver uma enfermaria de pediatria e atender em pronto atendimento. Urgências, né? Pediátricas. E aí... Mas por que você acha que falha, assim? Porque, teoricamente, você teve ambulatório de puericultura. Tive, mas muito pouco tempo. Entendi. Eu acho que eu tive... Eu não me lembro, porque tem um tempinho que eu finalizei. Explica também, para quem não sabe, o que é puericultura, né? Ah, sim. Puericultura é o consultório de pediatria da prevenção, né? Principalmente de 0 a 2 anos. Puericultura a gente chama quando é 0 a 2 anos. Mas a gente... No que eu falo de puericultura, eu falo também do ambulatório das crianças mais velhas. Quando um ambulatório de adolescente, também tem um nomezinho que é ebiatria. E aí, assim, essa questão toda da parte de consultório, que é o que a maioria dos pediatras vai fazer, é muito pouco abordada. Eu tive os estágios de puericultura e tive os estágios de ebiatria, mas aquele meinho ali, das crianças maiores de 2 anos até virarem adolescentes, eu não tive tanto convívio, tanta experiência. E até a própria puericultura eram ambulatórios que a gente tinha um volume grande de residentes, às vezes a gente atendia em duplas,
quando a gente... O que é o bom da puericultura e da consulta de pediatra? É você fazer o acompanhamento mensal daquele bebê, o acompanhamento até semestral. E quando a gente mudava de mês, a gente não via mais aquele paciente que a gente tinha visto. Quando a gente voltava para aquele estágio que a gente ia ver de novo. Então, acabava que se perdia essa sequência, sabe? Eu acho que falha aí. Eu acho que, por exemplo, talvez uma alternativa seria durante toda a residência, sem intervalos, a gente ter... toda semana um turno de consultório para isso, entendeu? Você aprende ali durante a residência a lidar com doenças graves, às vezes raras, né? Dependendo do hospital. Exatamente. Mas o básico ali talvez tenha uma falha aí, né? E isso você percebe que é uma frequência em vários serviços ou foi específico do... Eu acho que a maioria dos serviços... eu acho que a maioria de todas as especialidades que a gente vai fazer, de preparar a gente para a doença mesmo. Só que pediatria é uma especialidade que você tem essa oportunidade de fazer prevenção, de não atender só doente, né? Principalmente porque a gente adulto, a gente não procura um clínico, né? Geralmente a gente vai quando a gente está sentindo alguma coisa. Mas o pediatra, a mãe leva o filho pro pediatra para prevenir, para ele crescer saudável. Então, se é uma coisa que já é tão conceituada, tão certa de que as crianças têm um pediatra para acompanhar pelo menos até os 2 anos de vida, eu acho que a gente devia ser mais bem preparado para isso aí. E da residência, assim, o que você acha que é uma das maiores pressões, assim, que tem, sabe, das dificuldades mesmo da residência de pediatria? Que a residência todas são pesadas, né? Então, porque a gente vem de uma área cirúrgica, né? Um pouco diferente, assim, o dia a dia, né? Como que é, assim, qual é o ponto que pesa muito durante a residência, sabe? Que fala, pra gente é muito cirurgias longas, né, Alan? Na neurocirurgia, a gente tem cirurgia, por exemplo, essa semana a gente fez um caso de cirurgia de 12 horas, né? Nós dois em pé, 10 horas de ato cirúrgico, mais 2 horas de ato anestésico, a gente também tá ali ajudando. Então, são outros tipos de dificuldades, né? Da pediatria, assim, até para quem tá chegando, quem pensa em fazer pediatria, mas não sabe direito o que é realmente. Porque às vezes a pediatria, a pessoa acha, não, vou só lidar com criança ali, mas não lembro, igual você citou aí antes, né? De lidar com a mais do que a criança, assim. Eu acho que para cada um deve ter a sua dificuldade. Para mim, tem 2 dificuldades que... uma delas é o fato de... Principalmente quando as crianças são crianças menores, que é a criança não dizer o que é que sente. Não te explicar. E às vezes até mesmo numa consulta de puericultura, que a criança está saudável, mas que você precisa examinar ela e ela não entende por que você está mexendo nela. E aí ela não... Muitas vezes, quando é uma criança, principalmente depois de 1 ano de vida, elas não gostam, né? Que um desconhecido, na maioria das vezes, mexa nela. E a gente tem que ter essa paciência de examinar até no chão, se for preciso, a criança. A gente se vira... Muitas vezes eu examino a criança inteira. Tem que sair da rotina ali, né? Tem que sair do padrão. Colo dos pais, exato. Porque você... Não é aquela coisa que você vai ter um pacientezinho assim, tá aqui, faz isso, faz aquilo. Não, você vai se virando. E a outra questão é a relação direta maior ainda que a gente tem com o cuidador. A mãe, na maioria das vezes, né? Mas pode ser a avó, o pai, enfim, qualquer pessoa. Que eu considero, na verdade, que a gente tem 2 pacientes. O paciente mesmo e o cuidador, que está ali em contato direto com você. Que é quem vai te solicitar quando alguma coisa acontece. Que é quem vai vir tirar as dúvidas. Então, na maioria... Até com o adolescente, às vezes a mãe fala mais do que o adolescente na consulta. E ele tem perfeita condição de falar por ele, né? E aí, você trouxe um outro tema que a gente quer abordar aqui também, né? O Alan já até citou, que é a questão de ser mãe, né? Aí, assim, como atualmente você é mãe, né? Como é que é a sua rotina de trabalho como é que era antes de você virar mãe? E como é que foi depois da gestação, né? Assim, Então, eu quero saber o seguinte, a rotina antes de gestante, durante a gestação e depois do pós-parto, assim. Qual foi o processo de mudança nisso aí, né? Antes de engravidar, eu tinha rotina basicamente de plantões. Eu não estava atendendo consultório. Aí, eu trabalhava em, se eu não me engano, 3 hospitais. Fazia plantões noturnos, fazia fim de semana. Principalmente porque eu tinha acabado de vir para cá. Então, quando a gente vai entrar no serviço, a gente vai para onde tem horário, né? A gente às vezes não tem como escolher muito bem, não. E aí, eu fazia plantões noturnos, fazia fim de semana. Não vou dizer que era uma rotina puxadíssima, porque eu conseguia...
me organizar para ter alguns turnos livres. Tudo bem que são turnos livres diferentes assim, para você conciliar com a família, por exemplo. Eu tenho uma segunda-feira, uma terça-feira livre, que a maioria das pessoas está trabalhando. Então tem essa questão, né, de quando o médico tá trabalhando, muitos estão descansando, e quando a gente está descansando, muitos estão trabalhando. E aí, no início era assim. Quando eu engravidei, teve a questão de eu ter engravidado exatamente no início da pandemia. E eu trabalho aqui em Belo Horizonte no Sofia Feldman. Lá, a gente é CLT. É difícil um médico trabalhar CLT, né? Carteira assinada. Mas lá, a gente é carteira assinada, contratado. E aí, quando veio a pandemia, que a gente veio nessa incerteza e tal, eles acabaram que não se sentiram seguros de manter as gestantes trabalhando. E aí, afastaram todas, né? Eu até quis trabalhar. Perguntei à minha coordenadora se eu não podia continuar, mas eles preferiram garantir de proteger a gente, né? Porque ninguém sabia. E realmente depois a gente viu que muitas mães estavam tendo complicações quando os bebês nasciam, né? Então realmente foi uma coisa bem mais prudente mesmo. Aí acabou que eles me afastaram. E com essa questão, acabou que eu me senti insegura de continuar nos outros locais também. Porque eu trabalhava no Sofia e trabalhava em pronto atendimento. O Sofia é maternidade. Lá, eu não me expunha tanto a Covid. Eu atendia partos, bebês que tinham acabado de nascer, de alojamento conjunto. Então, teoricamente, eu não tinha contato direto com Covid. Mas nos pronto atendimentos eu tinha. Eu via criança gripada, eu via criança com diarreia, com várias coisas, né? Então, eu pensei, como é que eu vou me afastar da maternidade e continuar atendendo o que mais me expõe, né? É melhor eu pensar um pouco... ser um pouco mais prudente e sair também. Aí fiquei a pandemia inteira sem trabalhar. Esse rapaz aqui me aguentou em casa. Me conta isso aí, como que é? Porque você sempre foi acostumada, sempre não, você foi acostumada ali durante sua formação como médica a ter uma rotina de trabalho de ir quase todos os dias para o hospital. Como que foi esse negócio de ficar em casa para você? Péssimo. E ainda mais grávida, no início da gravidez. Quem já ficou grávida aqui sabe que, meu Deus do céu, não sei explicar. E ainda mais porque, assim, a gente tá longe da nossa família. Ainda teve essa questão. Porque, assim, eu tava afastada do trabalho, sem poder trabalhar. Não tinha como ver minha família. Alan trabalha pra caramba, por causa da residência dele. Então, eu ficava basicamente o dia inteiro sozinha em casa. Era muito complicado. Longe, sem poder fazer nada ainda, né? Porque tava na pandemia, tudo fechado. Eu não podia sair, né? Era arriscado sair também. Então, foi muito difícil. Muito. Nem ler eu consegui. Na época, eu tava lendo uns livros. Eu não sei, eu tive um início de gestação que parecia que eu tava numa constante ressaca, assim, que eu tinha que ficar deitado o dia inteiro. Então, e mau humor. E aí, ser afastado do trabalho só piorou tudo, né? E a rotina após o nascimento? Sua rotina de trabalho? Aí, quando o Davi nasceu, eu tive a licença maternidade. Todos os hospitais, eles afastam as mães por 4 meses de vida do bebê, né? Uhum. Só que o Sofia, a gente consegue estender essa licença para 6 meses se a gente estiver amamentando. Para garantir que o bebê mame os 6 meses de vida exclusivamente, né? Que é o ideal para ele. Né? Bem legal. Isso é bem... Não, eu considero um hospital que realmente apoia, sabe? Eles são uma maternidade, eles fazem jus ao que pregam, né? Que eles apoiam que as funcionárias deles façam o que eles pregam. Então, eu acho bem legal. E aí, eu fiquei até os 6 meses de Davi sem trabalhar. E voltei Na verdade, eu voltei quando ele estava fazendo quase 7 meses, né? Que eu ainda tinha umas férias para tirar. Então, foi ótimo, porque eu pude estar com ele no iníciozinho da introdução alimentar dele, acompanhando. E... Aí, voltei para os plantões. Lá no Sofia, eu faço plantões. E eu ainda consigo agora ter o apoio da creche, que eles têm uma creche. Então, Davi vai comigo pro trabalho. A creche é do ladinho do hospital. Eu deixo ele lá. Vou pro plantão. No início, quando ele tava... quando ele tinha acabado de voltar a trabalhar, ele tava no início da introdução alimentar. Então, ele não comia direito. Ele mamava muito ainda. Então, eles me ligavam, se precisasse. Aí, eu ia amamentar ele. Então, tinha esse benefício bem legal. E pra gente que não é daqui, que não tem família, pra dar um apoio, foi muito bom. Porque ele tava lá, na creche, pertinho de mim, sendo bem cuidado. E... eu podendo ver ele a qualquer momento. A gente não tem uma rede de apoio para poder ajudar com ele. A gente teria que contratar uma babá, fazer entrevista. E a gente teve esse benefício, né, de poder fazer isso. Então,
tô dando os plantões lá. Acabou que eu não voltei para os outros locais mesmo, fiquei só lá. Principalmente por ter lá esse apoio dessa creche e... se eu fosse voltar para trabalhar para os outros locais, ia ter que ter um outro suporte, né, com o Davi. E, além disso, a gente tem plano de ir embora, né, de voltar para o Nordeste. Então, para eu voltar, eu tinha perdido meus horários já de escala de plantão. Para eu voltar, ter que me encaixar lá, para depois abrir mão e deixar um buraco na escala, eu preferia não voltar, ficar só no Sofia mesmo. Duas coisas bem legais, né, que você falou, que a primeira foi do tempo de licença estendido, né, que é bem legal. Tem algumas empresas que têm esse incentivo, né, e tudo. E eu acho isso muito legal aí desse hospital, né, assim, acho que outros hospitais aí deveriam fazer o mesmo, né, porque a gente não pensa isso, né, antes de ter filho, tudo, não imagina, né, algumas dificuldades aí, e algumas comodidades que poderia trazer para a mãe, né? Então, e essa é uma delas, assim, né? Assim. E a segunda foi que eu achei mais legal ainda, é a questão da creche, né? A creche dentro do ambiente de trabalho. E isso eu não falo só para dentro do hospital, né? Acho que outras empresas... Por quê? É uma dificuldade, às vezes, ter a tranquilidade de deixar o neném, né? O filho com alguém, até então desconhecido, vamos pôr assim, uma babá, né? Ou em outra creche, ou no momento da escolinha. É um momento ali de um certo... não chega a ser um estresse, assim, mas é um momento assim, de angústia, né? Pô, eu não conheço, vou deixar, vou ter que confiar o meu bem maior na mão de alguém, né? E o hospital trazendo isso, ou a empresa, para quem não é da área de saúde, você diminui o absenteísmo até, né? Assim, a mãe que às vezes precisa tirar uma licença ali eu não posso ir porque meu filho passou mal, por exemplo, né? Às vezes nem passou tão mal, às vezes era uma coisa que era simples, que você estando ali você tá junto com ele, né? Assim, durante o plantão, você ainda tá amamentando? Amamento. Você sai para dar uma mamar. Pois é, você no meio do trabalho, você chega ali, dá uma mamar para ele. Então você vê, você tem uma segurança maior. Às vezes o que foi dito que passou mal, na verdade não era uma coisa a ter que levar embora, né? Então isso é uma coisa muito legal que eu acho, assim, do Hospital Sofia Ferro, sabe? A gente tem que até trazer isso, valorizar isso aí do hospital, porque realmente é diferenciado. Eu penso assim, que se pra mim isso é tão bom, imagina pra aquela mãe que talvez deixaria de trabalhar porque não tem com quem deixar o filho. Exatamente. Então, isso ajuda muito a muita mulher continuar trabalhando, né? Muito, muito legal mesmo. Achei bem legal. Além disso tudo, é importante também pro vínculo mãe-filho, né? Porque você não tem aquela quebra, né? De repente a mãe ficava lá 24 horas com o filho, do dia para a noite ela fica 12 horas, 8 horas ausente do filho. Então, realmente, isso tem um impacto na educação do filho, tem impacto no sentimento da criança e no sentimento da mãe, né? Aquela quebra do laço que acontecia muito mais frequente. Acaba que a creche, ela permite que você amenize isso também, né? E assim, hoje você está do outro lado, né? Você cuidava das mães e dos meninos e agora você é mamãe, assim. E toda essa história aí que você contou, o que te trouxe aí de percepção, até de relação médico-paciente, médico-cuidador? O que trouxe de, vamos dizer assim, de melhoria, né, no seu cuidado, no seu zelo, na sua percepção também, assim, tanto depois de ter o filho e até na sua percepção também de, por exemplo, o seu contexto, ele é favorável, né? Porque no seu ambiente de trabalho você consegue deixar seu filho, mas você lida com mães diariamente que não tem com quem deixar, né? O que isso trouxe na sua visão, assim? Eu acho que julgamento. A gente julga muitas pessoas e muitas vezes eu julguei muitas mães que levavam o filho de madrugada para emergência, na minha visão, sem necessidade, ou aquela mãe que saía do trabalho para levar o filho e tirava o filho da escolinha, levava para emergência e precisava de um atestado para poder ficar com a criança em casa, porque não podia voltar a criança para a escolinha. E eu dizia, gente, será que essa mãe não tá só querendo matar o trabalho? Tipo, a gente fica muito, julga muito até viver mesmo aquela situação, né? E o cansaço, então, que eu falo muito, eu tenho uma irmã que tem 2 filhos e ela vivia dizendo, nossa, não tem nada que seja mais cansativo que cuidar de filho. Eu dizia, meu Deus, será? E depois que eu fui mãe, eu vi que realmente. Acho uma coisa legal também, que Gabi
sentiu muito isso, mas eu acho que a gente como pai também, o Bernardo também é pai, não sei se você percebeu isso, eu senti demais na minha relação com os pacientes, que é o aumento da empatia. É impressionante como depois que o Davi nasceu, a gente aprende na faculdade o que é empatia, a gente acha que a gente aplica isso na prática, né? Que é a gente se colocar no lugar do outro. Mas, cara, quando a gente tem filho, parece que dá uma mudança na nossa habilidade de se colocar no lugar do outro, principalmente quando é o filho do outro, quando você está lidando com o filho do outro. Mas não só filho, porque a gente vê, às vezes, algum jovem, ou até alguém mais velho que a gente, e a gente pensa, cara, poderia ser meu filho ali. Então, a gente passa a realmente ter muito mais facilidade de se colocar no lugar do outro e se torna muito mais carismático, o nosso atendimento se torna muito mais humano. Então, acho que, pelo menos na minha percepção, o Davi, ele conseguiu ter essa mudança. Não sei se você sentiu isso também, Bernardo, depois do nascimento do Gael. Senti, com certeza. Assim, eu também opero crianças, né? E a relação, ela muda, né? Antes, assim, eu acho que, igual você falou, eu tinha menos empatia, assim. Na verdade, eu acho que me afetava menos, sabe? Assim, eu sempre lidei bem com isso, né? Assim, tem muitos neurocirurgiões, né? Vamos falar da nossa área, que não gostam de operar pediátrico, por conta disso, sente uma pressão maior, porque realmente é uma pressão maior, né? Sem dúvidas. E a gente, por exemplo, a gente já opera nenéns mesmo. Às vezes a gente já operou o paciente que acabou de nascer, né? Por exemplo, mielomeningocele, né? A gente opera, muitas vezes já nasce, pá, assim. Eu não tenho experiência com mielomeningocele intraútero, né? Mas tenho no que já nasceu ali de imediato, né? No Hospital de Lombardi, a gente ainda não tem condição de fazer intraútero. É até um projeto, mas assim, por enquanto ainda não consegue. Mas dava uma pressão, mas era uma pressão que eu sabia lidar. Depois do nascimento, é uma pressão diferente, né? Você se coloca... acho que tem momentos que você se coloca até mais do que deveria, né? Você sente uma pressão, por exemplo, essa semana mesmo, a gente operou uma criança, assim, porque apesar dele ter 14 anos, o porte dele, né? A forma dele agir, ele era uma criança mesmo, assim. Deu uma pressão. No final da cirurgia, realmente deu um baque, assim. Na hora que eu fui falar, graças a Deus deu tudo certo, né? Era um tumor cerebral, a gente operou a criança, essa cirurgia longa que eu citei. Mas aí, depois, quando a gente vai conversar com os pais, você vê ali, ó, a emoção dos pais, né? A atenção. Você sente isso. Na mesma hora você pensa, nossa, podia ser meu filho, né? Assim, como é que eu reagiria, né? Dá um baque a mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que me tornou um médico melhor, sabe? Me tornou um médico melhor, com certeza, assim. Acho que essa questão da empatia, ela é fundamental dentro da medicina. E a gente tem que criar ela, sabe? De alguma forma. Comigo, ela aumentou com o nascimento do meu filho. Uma coisa também que é engraçado, que eu fiquei mais chorão também, cara. Penso que eu chorava, acho que eu chorava até muito, sempre fui muito chorão, mas eu passei a ficar mais chorão, principalmente com os pacientes. Obviamente não choro na frente do paciente, mas é impressionante como esse envolvimento com os casos, ele se torna muito mais intenso, cara, depois que você tem filho, né? Eu acho também. E tem uma certa maturidade também que vem com o fato de você se tornar pai ou se tornar mãe, que é de você parar de enxergar muito o ser humano simplesmente como uma doença e enxergar mais como um ser humano mesmo ali, essa coisa que a gente prega muito, né, na psicologia médica, né, de conseguir enxergar ali um ser humano, um todo. Então, que isso tá dentro da empatia, mas é impressionante como há uma mudança dessa percepção, né, com o nascimento de um filho. E acho que uma coisa que é importante falar também, assim, até de te perguntar, com o nascimento, você achou que teve alguma queda de rendimento sua? Em algum aspecto? Eu acho que é bom frisar, assim, que as pessoas acham que quando nasce, né, um filho, assim, até eu não sei o número exato, mas muitas mulheres são demitidas, né, depois do nascimento de um filho, né? Tem uma casuística grande, eu vi a semana, mas não lembro o número exato, eu não vou citar ele aqui, mas tem, assim, principalmente nos primeiros 2 anos, né? Então eu queria, assim, frisar que na verdade, a mãe, eu acho que ela é até um profissional melhor, né? Então, eu acho, assim, então é bom a gente frisar isso. Então eu queria ouvir de você, assim, se você notou na sua percepção, se você, tinha uma coisa que eu conseguia fazer, agora eu baqueou, não, eu consigo fazer tudo do mesmo jeito. Eu acredito que não. No caminho para cá, eu estava até conversando com o Alan, que na nossa profissão a gente tem uma questão
eu tava assistindo o primeiro podcast de vocês falando que a medicina é uma profissão como outra qualquer, que a gente vai lá, trabalha, não sei o quê. Só que tem uma particularidade que eu acho que em outras profissões, que não na área da saúde em geral, não tô falando de médico só, que se você não ama aquilo ali, se você não curte tanto, você consegue lidar e, vou trabalhar aqui, vou folgar aqui, beleza. Mas na área de saúde, a gente não consegue ser assim. Se você não gostar do que você está fazendo, se você não amar o que você está fazendo, eu acho difícil você conseguir dar conta. E depois de ter filho, eu senti muito forte isso. Eu percebi que eu realmente amo ser pediatra. Eu amo cuidar de criança, porque assim, eu deixo meu filho na creche, beleza, mas às vezes já teve dia de eu deixar em casa também, pra ir atender outra criança. Tipo assim, eu podia estar com o meu filho e eu tô vendo o filho dos outros. Então, se eu não gostasse, eu acho que ia ser bem complicado. Eu acho que eu não ia dar conta de continuar, né? Eu jamais iria fazer algo sem gostar, deixando meu filho em casa, né? Então, eu acredito que não. Eu acredito que o que a gente falou, né? Eu acho que algumas coisas eu faço até mais bem feita. Por exemplo, hoje eu vejo muito mais as mães, os cuidadores, como meus pacientes também. E dou muito mais atenção ao que eles falam. As queixas que eles trazem, que antes eu pensava, muitas vezes julgava, sabe? De achar que não é bem aquilo ali, não. Hoje em dia eu escuto muito mais eles do que antes, entendeu? Legal. Tem um negócio bacana também que, quando a gente, apesar de Gabi ser pediatra, uma coisa que a gente nunca fez foi considerar Gabi a pediatra do Davi, né? A gente sempre levou o Davi em outra pediatra. E uma das coisas que me chamou a atenção foi como que existem muitas coisas dentro de uma consulta com um pediatra, porque óbvio que meu contato com a pediatria foi infinitamente menor do que o da Gabi, então não tinha essa noção, mas como que tem muitas coisas dentro de uma consulta que o fato da pediatra ela ser mãe facilita muito. Então, por exemplo, tem coisas que você não aprendeu na residência que você aprendeu atualmente como mãe, né? Então, sei lá, qual que é o garfinho certo? A gente estava até conversando do garfinho recentemente. Qual que é o garfinho certo para você dar pro seu filho? Eu acho que mesmo o pediatra que se prepara, tipo, eu na gravidez eu fiz curso de consultoria de amamentação, curso de consultoria de sono, mas quando a gente tem o filho, a gente vê que é totalmente diferente do que o curso ensina. Mesmo quando você faz o curso, A prática é diferente da teoria, né? E eu acho que uma coisa legal também, assim, a gente está do outro lado, né? Então, nós somos profissionais de saúde. A gente está do outro lado, de ser paciente. É muito ruim, né? Quando a gente está do outro lado, você fica doente e tudo. Mas a parte boa é que a gente traz aquilo, a gente internaliza aquilo e traz isso para a nossa vivência. O que eu quero dizer? Por exemplo, meu filho ficar doente, é muito ruim aquilo lá. Você quer, nossa, eu quero que ele melhore e a doença venha para mim. Mas, ao mesmo tempo, você aumenta a empatia. Você se coloca mais ainda no lugar do outro quando você atende o próximo paciente. E mesmo que seja assim, não precisa ser paciente novinho, né? Às vezes é um idoso que você tá ali, mas você vê aquilo ali, você fala assim, aquele ali é o amor da vida de alguém, cara, sabe? Assim, ele é Foi o filho de alguém. Ele é a pessoa importante para alguém ali, né? Cada um é importante para uma pessoa. Então, a gente cuida, acho que o seu zelo, ele aumenta mais ainda, né? Isso é uma coisa muito legal. E aí tem um tema aqui que você trouxe, a questão de eu deixo meu filho em casa para ir atender outro, né? Que é a questão que eu vi, né, nas suas redes sociais, que a gente vai até falar aí, é a questão do atendimento domiciliar que você começou a fazer, né? Que é uma coisa também que é muito legal isso dentro da área de saúde, né? É bom a gente trazer isso, porque para mim é pensar fora da caixa, né? Assim, isso existia, na verdade não é pensar fora da caixa, porque existia antigamente, né? Mas antigamente mesmo, né? A gente não era nem, a gente estava nem aqui. Era isso, lá no interior, na fazenda, o médico ia lá na fazenda, ia cuidar. E aí agora você tem retomado isso na sua prática, né? Como é que veio essa ideia e o que você está achando disso, assim? Você pretende, por exemplo, quando chegar em Petrolina, manter isso ou você fez isso, não, eu fiz isso só para ser uma ponte aqui em Belo Horizonte para não ter que dar plantão? Não, então, eu acho que com a pandemia, principalmente, muita gente passou a evitar ir para o hospital e muitas vezes procurar o atendimento direto com o pediatra. E eu vi que muitas coisas passaram a ser feitas em casa. Tipo, Davi precisou de uma avaliação de um odontopediatra, ela foi em casa, fez tudo em casa lá. Então, essa facilidade, vacina, a gente fez todas em casa. Então, essa facilidade, principalmente diante da pandemia, eu acho que é maravilhoso, porque assim, marco de atender aquele paciente, eu procuro não atender 2 pacientes seguidos, justamente para eu ir com uma única roupa, ver o paciente, eu boto até capote estéreo e tal, mas assim, para eu não ir ver uma sequência de pacientes com a mesma roupa, o mesmo sapato, entendeu? Eu acho que
É legal isso, você agenda, vai lá na casa da pessoa, exclusivamente para aquilo ali. Para criança, então, eu acho que deve ser sensacional, porque ela não tá num ambiente estranho. Então, uma consulta de pediatria domiciliar, eu acho que é melhor ainda para a criança, que ela tá lá na casinha dela, no quarto dela, brincando com os brinquedinhos dela, e você tá ali, conversa com os pais, enquanto a criança tá ali fazendo o que for, dormindo até, na maioria das vezes. Ela tá num ambiente confortável. Exato. Dela, né? E para os pais também é confortável, porque muitas vezes, principalmente quando é uma primeira consulta de um recém-nascido, que a mãe tá naquela loucura do puerpério ainda, tipo, vazando leite, enfim, e aí para se arrumar, para sair de casa, para ir pro pediatra, todo aquele transtorno. Então, eu acho que para os pais é muito mais confortável, né, Legal. E para você, assim, vamos trazer agora para a parte de mercado médico, né? Para você, assim, isso também foi muito bom, porque financeiramente eu acredito que não seja pelo plano de saúde, né? É uma consulta particular. Então, isso também traz um certo conforto, né? Porque em vez de você atender 10 crianças ali, dá para, às vezes, talvez 2 consultas domiciliares vale a mesma coisa ou até mais, dependendo do que atender um monte de criança. Eu acho que não mal atendido, mas assim, com um tempo mais rápido, né? Menor, né? Eu acho que pro médico, pro pediatra, tem algumas questões boas. Uma é de você não tá num lugar fixo, não ter custos de um lugar fixo, né? De secretária, de luz, enfim, essas coisas. Mas tem também o inconveniente de você tem que ter o transporte até lá, você tem que levar o material, porque eu levo o material todo que eu teria que ter num consultório, balança, isso tudo pesa, é grande. Leva uma bolsa, né? Eu levo uma mala. É uma mala, né? Então, uma bolsa não é uma mala. Você tem que levar tudo que você teria num consultório, né? Para poder atender o mínimo possível a criança. E... repete a pergunta que você fez. Eu perguntei também se, assim, quando você chegar ir para Petrolina, se você pretende manter isso também, né? Só voltando, você tinha falado de volume, né? De volume. Tem uma questão também da consulta domiciliar, que você consegue fazer no tempo que é necessário para aquela consulta. E realmente, uma consulta particular, principalmente domiciliar, tem que ter um valor diferenciado, porque você está saindo, indo para casa da pessoa, você está ali o tempo que for. Na maioria das vezes, quando o paciente vai no consultório, vai um acompanhante, né? Vai a mãe ou o filho, no máximo o pai. Às vezes, em casa tá a avó, o tio, o padrinho, a madrinha, tipo, tá todo mundo ali. E todo mundo quer tirar a dúvida, entendeu? Então, tem essa questão, né? De que acaba que é uma consulta um pouco mais longa também, na maioria das vezes. E tem também o deslocamento, né? Então, isso tem que ser contabilizado, né? Assim, para quem pretende fazer isso, o valor da consulta ele tem que estar contabilizado também o seu transporte ali também, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com o raio que você vai atender, né? Para você não atender muito longe e acabar se prejudicando e cobrando proporcionalmente bem mais caro do que... Né? Às vezes fica até inviável, mas eu achei uma ideia muito legal, parabéns aí. Além dessa ideia do atendimento domiciliar, que sem dúvidas a quarentena trouxe isso de volta, né? Assim, a quarentena foi algo muito triste, muito pesado para muitas famílias, a gente teve perdas próximas, mas houveram aprendizados, né? E, sem dúvidas, o atendimento domiciliar, que é essa coisa do médico antigo, do médico da família, retornou e eu acho que veio para ficar, né? Você perguntou se a pretende manter isso em Petrolina. Eu acho muito interessante ela manter isso, porque é a visão do que a gente já conversou. Se ela não quiser, você Se ela não quiser, eu vou querer, eu vou lá, entendeu? Eu acho que a pandemia trouxe a telemedicina, né? Que ajuda muito, muito. Em muitos casos, tipo, psicólogo. Psicólogo pode perfeitamente fazer uma teleconsulta. Pediatra, às vezes, é um pouco mais difícil, porque você tem que olhar a criança, pegar, medir, enfim. Mas, para algumas profissões, teleconsulta é completamente... dá para ficar a vida inteira aquilo ali. Né? Às vezes até uma primeira abordagem, assim, depois você vai examinar tudo e isso é factível, né? Dentro da pediatria mesmo, a gente tem a consulta pré-natal, né? Quando a mãe está grávida. Essa consulta pode perfeitamente ser feita por teleconsulta, porque é basicamente um tira-dúvida, você pode olhar exames, essas coisas que você consegue fazer por vídeo, não precisa, você não vai examinar. A não ser assim, nessa consulta a gente poderia examinar as mamas da mãe que quer amamentar. Mas não é uma coisa obrigatória. Consulta pediátrica pré-natal, é importante frisar isso, né? Pediátrica pré-natal. As pessoas podem estar pensando na consulta ginecológica, né? Não. Que é uma coisa que poucas pessoas sabem disso. Eu falei disso, dentro da pediatria. Dentro da pediatria, né? Poucas pessoas sabem disso, né? Isso é uma outra coisa legal que você comentou aí agora, né? Que é a consulta pré-natal da pediatria, né? Isso aí é muito legal. A gente teve também e trouxe algumas coisas, assim, a gente tira algumas dúvidas, talvez coisas que você nem imaginava, né? Que facilita até no pós-parto ali. Então, exato. O que é que você tem que ter em casa, né? Pra receber a criança. E eu acho que o fato de você já conhecer a pediatra do seu filho antes do filho nascer, você já chega muito mais confortável quando o filho nasce, né? Conhecendo a pessoa, sabendo quem é. Não vai pra uma estranha, né? Um estranho.
que pode, inclusive, ser a pediatra do seu trabalho de parto, né? Que vai dar a primeira assistência ali. Então, você já cria um vínculo também com a pediatra antes disso, né? Não é um estranho que tá pegando seu filho, tirando ali do ventre e colocando no berço. Não, é uma pessoa que você já tem um vínculo ali legal, né? E, Gabi, a gente já está chegando aqui próximo do término da nossa entrevista, já tem quase 1 hora que a gente está conversando aqui. A gente queria que você, para finalizar, deixasse aí seu contato, sua rede social, né? Quem quiser marcar consulta domiciliar, por exemplo, onde que te encontra, e deixasse também uma mensagem final para os nossos ouvintes, uma palavra de estímulo, uma frase, uma mensagem para quem pensa em fazer pediatria, ou uma mensagem para quem é médica e pensa em ter filho, ou está grávida, tem essas ansiedades, uma dica, uma sugestão que você possa deixar aí como mensagem. Então, meu Instagram é Gabi Amonte, com T mudo. Eu compartilho lá um pouquinho da vida com o Davi, principalmente porque a família da gente tá longe. Eu comecei mais nesse intuito, né, do pessoal tá perto da gente também. E acaba que, por ser pediatra, eu acabo dando umas diquinhas também. Então, tem algumas coisinhas lá, eu preciso me policiar para postar mais coisa, mas tem. Você falou o quê? Além disso, deixa pra gente também uma mensagem final. Gente. Eu acho que uma coisa legal é deixar a mensagem para médicas, mães médicas que estão passando porque eu acho que você conseguiu, de certa forma, conciliar a sua profissão com as suas 2 profissões, né? A profissão como mãe e a profissão como médica. Então, eu acho que um conflito que toda mulher vive, mulher que quer ser mãe, que é mãe, independente da profissão, é de se dividir, né? De continuar trabalhando, tendo uma criança em casa. E eu acho que para quem é médico é muito mais forte isso. Posso estar errada, mas eu acho que é um pouco mais forte. Porque a gente fez uma profissão, a gente vem de uma formação que exige muito da gente, que é praticamente uma devoção, né? A gente ser médico. A gente tem que estar disposto 100% do tempo para tudo. E a gente vive esse conflito quando o filho nasce. Quando chega uma criança que depende de você e que você quer ser uma mãe presente. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é não querer fazer nada perfeito, 100% perfeito. Eu acho que dá pra gente se dividir, dá pra gente ser uma boa mãe, ser presente pro filho e continuar sendo um bom médico, sabe? É muito que vocês falaram no primeiro podcast de investir por exemplo, num consultório particular, em algo que te dê uma estabilidade maior. Eu tava conversando ali com a Eloá, a esposa do Bernardo, que o fato de você ter um consultório te permite que você, por exemplo, se numa urgência ou necessidade, você possa desmarcar para estar com seu filho doente, por exemplo. Então, a mensagem para as mães é isso. Eu acho que se você quer ser mãe e largar a sua profissão e ser mãe ali 100% do tempo, isso é muito digno, do mesmo jeito que se você quer se dividir, ser mãe e continuar trabalhando, você vai conseguir. Você vai dar conta e vai conseguir se organizar de uma forma que você seja bom profissional e boa mãe. Basta procurar boas estratégias e ouvir boas dicas. Inclusive, no HealerCast a gente está tentando dar essas boas dicas. É isso aí. Bernardo, quer comentar mais alguma coisa? Não, eu achei bem legal. Eu acho que assim, o comentário que eu queria trazer eu já até falei durante o podcast que é isso, que assim, valorizar mais as mães, né? Assim, eu também passei a valorizar mais a mãe e as médicas depois da maternidade da minha esposa, assim, sabe? Assim, é muito diferente. Eu acho que o sofrimento, não no sentido pejorativo, mas assim, as dificuldades, na verdade, não é sofrimento. As dificuldades que as mães passam, elas são muitas e a gente só descobre na prática, né? Então, eu passei a valorizar muito mais. E eu vi que eu estava até comentando isso com ela, assim, a mãe, ela dá conta de tudo. Então, ela é um profissional melhor mesmo, então a gente tem que valorizar ao invés de achar que... E a gente vê isso na prática, né? A gente vê assim, não, ela é mãe, não vai dar conta de fazer aquilo, de fazer isso. Então, eu acho que isso é um pensamento totalmente errado, né? Então, acho que minha frase do dia é valorize a mãe. Perfeito, Bernardo. Acho que foi excelente esse bate-papo aqui com a Gabi. Fico muito feliz com a sua presença aqui, Gabi. E queria pedir também para vocês nos acompanharem nas redes sociais, no @healer.cast, nosso canal também do YouTube. Se inscreve, acompanha os conteúdos.
E mais uma vez, Gabi, muito obrigado mesmo pela sua presença, tá? Espero que você venha aqui outras vezes também, para a gente conversar mais. E é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de todos vocês acompanhando esse nosso episódio. Um forte abraço e até o próximo.